Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Este é mais uma mensagem do pedacinho do Maná dos Céus. Minha última reflexão do pedacinho do Maná dos Céus foi baseado no livro de Efésios, do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 21. Hoje eu quero concluir. Eu peço perdão a todos os meus ouvintes por ter ficado praticamente uma semana sem gravar. E provavelmente eu estarei gravando uma ou duas mensagens por semana. As coisas estão muito corridas, muitas coisas eu tenho que colocar em ordem. Algumas pessoas têm procurado por que eu não tenho voltado aos estudos da Bíblia. Peço perdão ao nosso irmão Alex, que é o meu professor bíblico, que tem me instruído na palavra de Deus. Eu não estou tendo tempo de parar para estudar contigo. Mas vamos lá. A palavra de Deus diz assim. Livro de Efésios, capítulo 5, verso 22 em diante. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, seja em tudo sujeita a seu marido. Vós, marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve o marido amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes o alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unir à sua mulher, e serão dois uma carne. Grande é este mistério, digo, ou porém a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Muito bem, amados, vamos fazer uma breve oração para nós adentrarmos na palavra de Deus, para analisarmos esta passagem, esses versículos que nesse dia de hoje foi lido. Eterno e soberano Deus, Pai Criador de todas as coisas, elevo a Ti a minha voz, Pai, pedindo que o Senhor me conceda sabedoria, unção, que eu possa transmitir Tua palavra, Pai, da maneira como ela deve ser transmitida, sem colocar minha linha de pensamento, mas que a Sua palavra seja ungida e o Teu Espírito venha atuar sobre o meu espírito para trazer uma mensagem que edifica e solidifica a alma deste meu irmão, desta minha irmã que me ouve. Em o nome do Senhor Jesus, eu Te agradeço e digo, Senhor, muito obrigado. Muito bem, amados, diletos irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo trazendo algo sobre o dever das esposas, falando sobre a submissão, da qual deve ocorrer. O apóstolo, ele fala sobre a submissão que a esposa deve ter no Senhor.
ao seu marido. Ele está falando algo espiritual. Não é algo que alguém deve levar para humilhar a sua esposa, o qual compreende a esposa deve honrar e obedecê-lo por um princípio de amor. Amor que leva esta mulher a estar ligada ao seu marido. O dever dos esposos, portanto, é amar a sua esposa. O amor de Cristo é comparado, o amor do esposo é comparado ao amor de Cristo pela igreja. O exemplo aqui que o apóstolo dá é que quando o marido ama a sua esposa, é como Cristo amando a sua própria igreja. Porque isso é sincero, é puro, é constante, apesar das falhas de todos nós. Muitas pessoas colocam a culpa da falha do seu casamento, da sua vida conjugal na sua esposa, mas a falha é de ambos. Mas Cristo deu-se pela igreja para santificá-la, para que a igreja de Cristo neste mundo fosse uma igreja gloriosa, para que o mundo pudesse glorificá-lo e que viesse a ser uma igreja santa, imaculada. Cristo entregou-se a si mesmo para outorgar a todos os seus membros o princípio de santidade, livrá-los da culpa e da contaminação e do domínio do pecado. Cristo exerce, através do Espírito Santo, dentro ou no interior da igreja, mas transformando esta igreja em algo que é visto pelo mundo todo. Devemos nos buscar a graça através do batismo. A igreja e os membros da igreja não deve se afastar deste princípio de que devemos estar sendo uma igreja santa, crescendo na graça, sem mancha e sem ruga, até que chegue o momento do nosso encontrarmos com o nosso Senhor na glória, até que cheguemos o momento de irmos ao encontro ao nosso Pai Celestial através de Cristo Jesus. Mas somente os que são santificados agora serão glorificados no além. Então, por isso devemos buscar a santidade nos dias atuais. Por isso o apóstolo ensina às mulheres, os deveres das mulheres para com seu marido, a obrigação do marido com sua esposa. As palavras que o apóstolo traz são ditas literalmente acerca do matrimônio, mas tem um sentido oculto nele em relação com a união entre Cristo e sua igreja. Era uma espécie de tipo por sua semelhança. O apóstolo mostra que haverá falhas, defeito, por ambos os lados. No entanto, mesmo tendo esse defeito, mesmo havendo essa natureza humana, mas isso não altera a relação. Todos os deveres do matrimônio estão incluídos na unidade e o amor. Enquanto adoramos e nos regozijamos no amor concedente de Cristo, os maridos e a esposa aprendem os seus deveres. Esses deveres são recíprocos, assim serão impedidos de haver os piores males. Esses piores males serão evitados. Problemas que surgiriam numa vida a dois serão sanados através
do vínculo do amor. Nós vemos aqui que o apóstolo diz: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Quando uma esposa se sujeita ao seu marido, eu não estou dizendo que ela deve ser escrava do seu marido, ou que ela deve fazer tudo o que ele quer simplesmente para mostrar que ele manda. Mas quando uma esposa se sujeita ao seu marido, ela está fazendo isso como se fosse ao próprio Senhor. Aí o apóstolo diz que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então o apóstolo lhe mostra que a obrigação do marido, como cabeça do seu lar, existe muito marido que não exerce essa condição de cabeça da casa. Existe marido que são preguiçoso, que não trabalha, que não traz o alimento para casa. Hoje o papel se inverteu, porque muitas mulheres são a cabeça da igreja, da casa. São aquela que trabalha, que traz o alimento, que paga as contas, e o marido muitas vezes vive à sombra da sua mulher. O que o apóstolo está falando? Que o marido ele deve exercer o seu papel de ser o mantenedor da casa, aquele que irá trabalhar, que irá pagar as contas, que irá cumprir o seu dever como esposo, de ter a sua casa abundante e abençoado. Então ele deixa bem claro isso, que o marido é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça da igreja, sendo Cristo o próprio Salvador do corpo. Nós somos membro do corpo de Cristo. Então cada um de nós temos a função a cumprir. Se a mulher honra o seu marido exerce essa autoridade como sendo cabeça da igreja, da casa, do lar, e Cristo sendo a cabeça da igreja, todo o corpo estará equilibrado, toda a natureza espiritual do ser humano estará em equilíbrio. Mas quando o marido perde esse papel, deixa de exercer esse papel, de ser o mantenedor, de ser aquele que trabalha, que se dedica em prol de sustentar o seu lar, então a coisa desanda, a coisa perde o sentido espiritual. De sorte que diz que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres seja em tudo sujeita ao seu marido. Então, quando a mulher ela se submete à autoridade espiritual do seu marido, é como se ela estivesse submetendo a Cristo. Eu não estou falando para ela ser humilhada pelo seu marido, mas para se submeter à autoridade espiritual. Cada um deve exercer o seu próprio papel. Existe hoje esposa que contrai tanta dívida, e quando o marido vai conversar com ela, ela diz: não, eu vou pagar com meu dinheiro. Mas o dinheiro não é só seu, é de ambos. Se os dois trabalham, os dois devem ter equilíbrio. Existe marido que humilha a sua esposa porque ele acha que ela não irá sobreviver sem ele, e acaba achando que ele, como sendo o cabeça da casa, deve humilhar a sua esposa. Não, não é desse jeito. E vós marido, agora vem o papel que o apóstolo Paulo mostra. Vós marido, amai a sua mulher. Existe marido que diz: você deve se submeter a mim. E aí ele sai se aventurando, fazendo tudo que é loucura. Mas o apóstolo Paulo diz: não, você como marido deve amar a sua esposa. Você deve amar como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que o apóstolo está falando? Que você como marido, se for necessário morrer em defesa da sua esposa, em defesa do seu lar, em defesa da sua família, desculpe irmãos, que isso venha ocorrer,
Foi isso que o apóstolo Paulo está falando. Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, se for necessário você se sacrificar até a morte por causa da sua esposa, é isso que o apóstolo está falando. Para que a igreja de Cristo viesse se santificar, Cristo morreu por ela, purificando com a lavagem da água e pela palavra. Então, o que acontece? O apóstolo está falando aqui que a água é a presença do Espírito, a palavra é a própria diálogo. Você deve conversar, ter diálogo, conversar com sua esposa, ter esse momento de, muitas vezes, de diálogo. Tem tanto casal que perdeu o diálogo e, por isso, o casamento desanda. Cristo, ele purificou a sua igreja com a lavagem da água, que é a presença do Espírito, e pela palavra, que é o próprio verbo, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim diz o apóstolo, deve os maridos amar sua própria mulher. Deve amar a sua mulher como se amasse seu próprio corpo. Você deve amar a sua esposa se você ama a si mesmo. Quem ama a sua mulher, ele ama a si mesmo. Agora, se você maltrata a sua mulher, que é uma extensão do seu corpo, então você não tem amor próprio, você não tem amor por si mesmo, porque você está maltratando a metade do seu corpo, 50% do seu corpo você está aniquilando, destruindo, trazendo sentimento negativo, fazendo com que a tua esposa cultive mágoa dentro da sua alma pelos atos que você está praticando. É isso que o apóstolo Paulo nos mostra claramente. É isso que eu quero transmitir para os irmãos. Assim então, deve o marido amar sua própria mulher como se ele estivesse amando a si próprio. Quem ama sua mulher, ele ama a si mesmo. Porque nunca, diz ele, ninguém aborreceu sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor faz isso pela igreja. Porque nós somos membro do seu corpo. Aí o apóstolo traz algo que está no Antigo Testamento. Quando Adão conheceu a Eva, ele diz, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão dois numa carne. Não será duas carnes, mas serão os dois em uma carne. Se você maltrata a metade da sua carne, você não tem amor próprio, você não ama a si mesmo. Você está destruindo algo que é parte do seu corpo, que faz parte da sua própria vida. E quando você destrói aquilo que é parte do teu corpo, você está destruindo o templo do Espírito de Deus. Quando o marido trai a esposa, quando a esposa trai o marido, quando há problemas que maltratam esse casamento, você está destruindo uma parte do templo do Espírito de Deus, que é o seu corpo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não é o presbítero, é o apóstolo Paulo. Então, por isso deixará o homem, pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão dois uma carne. E ele diz que esse é um mistério grande. É grande esse mistério, ele diz. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Quando ele compara uma vida conjugal, ele está comparando com a igreja, com Cristo. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencia o seu marido. É o apóstolo Paulo falando. Quando você ama a sua mulher, você está mostrando que você tem amor próprio, que você ama a si mesmo. Você cuida do seu
do seu corpo, que você alimenta seu corpo, você sustenta seu corpo com sentimento nobre, com sentimento que eleva a sua alma, que traz cura interior, que traz sentimento de bondade, de compaixão. Isso lhe faz crescer na graça e na misericórdia do Senhor nosso Deus. Este é mais um pedacinho do Maná dos Céus. Na minha próxima mensagem estarei encerrando o livro de Efésios, estarei trazendo a mensagem na íntegra do capítulo 6. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.